Pessoal, como eu já havia dito, eu sou a Gracielia Castro, uma das autoras do livro Palhacia, Um Olhar Além do Ser, tá bom? Então, eu escrevi esse livro com a Roberta Machado. Eu sou professora, minha formação é professora, fui professora durante 10 anos da rede pública e na rede particular, professora de língua portuguesa e redação, e a Roberta Machado, que é uma das autoras do livro, é a formação inicial arquiteta, palhaçaria e mestre em palhaçaria, em performances culturais. Então, por que decidimos escrever um livro? De início, né, quando nós iniciamos a ONG, nós tínhamos muitas dúvidas em relação a como montar um grupo de palhaços, ou como atuar, ou como registrar uma ONG. Então, tínhamos que correr atrás de informações na internet, tentamos, né, parcerias, conhecer outros grupos de palhaços, mas naquela época era muito difícil, não era tão comentado quanto hoje. Então, de início, decidimos escrever um livro para mostrar um pouco sobre a história do Palhacia, do grupo Palhacia, e também orientar as pessoas a como montar uma ONG e como se comportar no ambiente hospitalar, certo? Além de várias outras coisas. Então, quem são os fundadores dessa ONG, né? Inicialmente, ela é formada por Roberta Machado, Fernando, Regina Correia, Jordana, Aline, Muriel e eu, Gracielia Castro. Então, assim, vou falar um pouquinho como nós nos conhecemos, né? Nós conhecemos, eu e a Roberta, nós já nos conhecemos há uns 17 anos, e eu trabalhei na empresa que era da família da Roberta, e lá nós ficamos amigas, né? Best friends. E um dia, né, eu estava em casa e ela tinha acabado de chegar de viagem, ela morou em Portugal durante um tempo, e me chamou, me ligou e me convidou para participar de uma reunião sobre palhaçaria hospitalar, né? E até então eu não sabia, né, nada sobre isso, não sabia, né, nem fazia voluntariado ainda, e decidi na reunião só para saber como que é, né, sem me comprometer a atuar na área. E aí cheguei lá, tinha assim umas 14 pessoas, né, pessoas alegres, né, cheia de energias, e eu me senti bem naquele ambiente. E pelo que eu vi, era a segunda ou terceira reunião que eles faziam, né, para tentar montar uma ONG, para ir nos hospitais, né, para fazer todo aquele trabalho que vocês conhecem hoje. E o que acontece? Naquela reunião ali, eu acho que era a terceira reunião, ficou assim umas 7 pessoas, né, de 7 a 10 pessoas. Porque o que acontece? Nem todo mundo, né, está acostumado a ser palhaço, né? Nem todo mundo está acostumado a fazer voluntariado. E é uma arte assim pouco comentada, né? Hoje em dia é mais, mas naquela época quase ninguém mencionava sobre isso, né? Na mídia, nas escolas, nas universidades. Então poucos se adequaram. E ficamos, né? Ficamos. Roberta, conhecemos a Regina também, que aquele dia participou daquela reunião, e ficamos ali, né? Então, todo mundo unido com um objetivo único, que era montar um grupo de palhaçaria hospitalar. Era o nosso sonho. O que acontece? Aquele grupo, né? A Roberta conheceu um senhor, um rapaz, que nós chamamos ele no livro de Jorge, né? Esse Jorge, ele conversou com a gente, né? Falou que era representante de uma grande ONG, né? Que atua no Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ele disse, eu conheci o fundador dessa ONG e tal, eu sou representante deles e nós queremos montar uma ONG aqui no estado de Goiás, eu sou representante e tal. E fomos, né? Iludidos, né? Felizes, querendo fazer o bem, e nunca imaginávamos que aconteceria nada, porque se você se une para fazer o bem, é claro que tudo vai conspirar para dar certo.
Aí a Roberta sempre estava à frente de tudo, ele não aparecia em quase nada, quando era para dar entrevista, ele não aparecia, quem era sempre ela. E era muito difícil para a gente, né? Para a gente ir nos hospitais, conseguir parceria, conseguir fazer eventos, conseguir dinheiro para mover as coisas. E aí nós questionamos, né? Sobre por que não pedirmos uma ajuda para o cara, né? Lá do Recife, que tem uma ONG lá no Recife, em São Paulo. E ele sempre conversava a gente, né? Aí começamos a desconfiar um pouquinho, né? E então a Roberta um dia decidiu mandar um e-mail para esse cara e recebeu uma bomba, né? Que ele nunca tinha ouvido falar do Jorge e que não era para a gente usar o nome deles para fazer serviços no estado de Goiás. O que nós fizemos, né? O que nós fizemos? Nos reunimos e a Roberta era a única pessoa que sabia da bomba. Nos reunimos e esclarecemos, né? Questionamos ele sobre o e-mail recebido e dos riscos, né, que estávamos correndo. E ele disse que era enganação, que ele era realmente o representante. E a partir daquele dia, nós nunca mais ouvimos falar do Jorge, nem no Facebook, tá? Acreditem, eu fui atrás. Eu sou curiosa para saber onde as pessoas andam. E aí ficamos assim, assustados, porque nunca imaginávamos que, quando pensamos em fazer trabalhos voluntários, achamos que todo mundo está ali de boa fé. Nunca pensávamos que seria uma cilada. Daquele dia em diante, saiu muita gente do grupo, muita gente mesmo. Aí o que acontece? Ficou alguns, né? Acho que por compaixão mesmo, ficou alguns, mas foram saindo aos poucos. Então, nós tínhamos um desafio. Era uma ONG, um grupo que insistiu em continuar vivo, né? Mas que não tinha confiança das pessoas. O que nós fizemos? Nós, primeiro, nos reunimos e falamos, vamos criar uma ONG. Vamos criar uma ONG aqui do estado de Goiás e vai começar do zero, sem relação com outras. Fizemos a votação, né? Tinha um professor nosso, o Rodrigo, que ele apresentou o nome de Palhacia, que é o nome da ONG e também o nome do livro. E nós gostamos da ideia né? E abraçamos o nome dessa ONG. Aí tínhamos um trabalho pela frente. Como éramos, né? Éramos enganados e nós já estávamos, né? Em hospitais. Tinha um hospital que nós já atuávamos. O que nós fizemos? A verdade, né, como vocês sabem, cabe em qualquer lugar. Sentamos com a diretora daquele hospital e explicamos a situação. E ela, né, acreditou em nós e decidiu manter as nossas visitas aos sábados. Beleza, ótimo. Tínhamos mais um obstáculo pela frente, manter o povo animado. Então, começamos a criar projetos, né, a pensar em projetos. Um colega nosso, o Muriel Machado, que é um dos fundadores da ONG, pensou em uma festa de final de ano, né, uma festa que arrecada brinquedos, alimentos, né, e pensamos em montar uma festa para crianças de uma determinada escola, de determinada região. Aí ele chegou com a ideia para o grupo e disse, se vocês não quiserem fazer, eu vou fazer só. E nós abraçamos a ideia. Então, isso, né, essa festa de final de ano, foi o que manteve o grupo unido, né, manteve o grupo motivado. É claro que ao longo, né, desses meses aí, até chegar em dezembro, muitas pessoas saíram. Mas quem ficou, né, ficou por muito tempo. E
nesse começo, né, turbulento dessa ONG, nós ficávamos assim muito desanimados quando víamos pessoas saindo da ONG sem dar explicação, e assim isso causava desespero em todo mundo, porque queríamos agradar a todos, e na verdade não acontece isso. Então, tivemos que nos adaptar às existências e seguir em frente, fazer a coisa dar certo, tá? Outra coisa também, não tínhamos noção nenhuma de como montar uma ONG. A Roberta, que, né, é uma pessoa muito esforçada, ela corria atrás de informações, tinha a Regina Correia também, que corria muito atrás, ela trabalha em RH, então, isso para elas, né, não era fácil, mas elas dispunham de tempo para fazer isso. Outra coisa também, entrar em acordo. Gente, quando você decide montar um grupo de 7 a 10 pessoas, cada cabeça é um mundo. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, isso, né, manter esse grupo unido né, em acordo foi bem complexo, mas conseguimos passar por tudo isso. Eu lembro que, uma vez, nós tínhamos que registrar a ONG. A Roberta não sabia, a Regina também não sabia. Então, o Fernando, ele deu uma ideia de fazer uma vaquinha virtual. Aí colocou tudo escrito, né, na descrição, que era para registrar uma ONG e tal. E já no primeiro, né, no primeiro saque, na primeira doação, já conseguimos ali o dinheiro, a metade do dinheiro para fazermos o que queríamos. Então, aquilo ali foi uma motivação, foi um gás para que todo mundo que estava ali, né, não perdesse o foco e não perdesse a esperança. O primeiro processo seletivo entrou 4 pessoas, né, o primeiro processo seletivo. E uma dessas pessoas, né, que é a doutora Mafê, ela tem uma história linda de vida, ela permanece no grupo até hoje. Inclusive, hoje é aniversário dela, viu, gente? Ok? Vamos lá. Por que decidimos escrever um livro? Primeiro, para orientar as pessoas. Alguém está falando? Não? Ah, é? Foi na hora das palmas. Ah, é? Por que decidimos escrever um livro? Como nós não tínhamos noção nenhuma, né, do que estávamos fazendo, eu não tinha noção do que era ser palhaço, a Roberta não tinha noção de como montar uma ONG, eu nunca tinha feito nada de teatro. A única coisa de teatro que eu fiz foi na escola, eu tinha uns 10 anos, fiz uma coisa lá louca, de escola, né? Todo mundo achou bonitinho, mas eu tinha 10 anos, então, quando se tem 10 anos, qualquer coisa que a gente faz é bonitinho, né? Mas em relação ao teatro, né, profissional, eu não sabia de nada. E mostrar um pouco do trabalho que nós realizamos, tá? Também para motivar as pessoas a fazerem voluntariado, seja ele no hospital, em asilos, em escola, na sua comunidade, tá? Ou dentro da sua casa. Então, queremos transformar as pessoas através desse livro, tá bom? E eu queria também explicar a importância do voluntariado, porque nós sabemos, né, que esse não é um tema que é debatido nas escolas hoje. Até tentamos falar um pouco sobre o voluntariado, só que não tem uma matéria específica, né, para orientar as crianças desde pequenas. Então, aí fica por conta da mídia, né, que quase não passa. E por isso que nós vemos a importância de escrever um livro. Lembrando que eu sou professora e na minha época de docente, eu tentava, né, falar um pouquinho, né, sobre a importância de você ajudar o próximo, a importância de você ouvir o próximo, porque o ajudar não é só uma ajuda material, uma ajuda financeira. O ajudar é você sentar do lado de um idoso,
sentar do lado do seu irmão, do seu vizinho e tentar ouvir, né, o que ele tem para dizer. Então, quando você faz isso, quando você demonstra um gesto de empatia com o próximo, você já está sendo voluntário. Ok? Vamos lá. Esse livro, ele foi escrito... O que acontece? Esse livro tem uma história nele, né? Tem uma história por trás dele. Há um tempo aí, tinha uma moça que era voluntária da Palhacia e ela fazia faculdade, estava terminando a faculdade e queria escrever um livro, né? Queria fazer o TCC sobre Palhacia e publicar um livro. Aí a Roberta deu ideia, né? Que tal, né? Se eu fizer a inscrição no Fundo de Arte e Cultura e você publica o livro pela Palhacia. O que acontece? Preparamos tudo, ela, né? Nós ganhamos incentivo, ela correu atrás, foi uma burocracia. Só que quando chegou perto, assim, de mandar o livro para a revisora, ela desistiu de publicar o material dela, né? Era um TCC, ela desistiu. E aí eu falava para a Roberta assim sempre, eu escrevi um relato da visita, né? Foi muito bom, eu sempre mostrava para ela. Eu escrevi isso, eu falei sobre isso. E como eu sou formada em letras, né? Quem sai da faculdade de letras um dia quer publicar pelo menos uma revista, né? Um artigo em uma revista. E eu tinha essa vontade de publicar. E quando foi no final de 2018, ela me chamou e perguntou se eu queria, né? Se eu poderia escrever um livro com ela, nós duas. E eu falei que sim, né? Falei que sim. E aí chegou 2009, nós recebemos a aprovação do projeto no início de 2019, só que a verba desse projeto só saiu mesmo no final de 2020. Até então, nós estávamos tranquilos, né? Deixamos o barco andar, não nos preocupamos. Quando essa verba saiu, nós tínhamos um prazo de mais ou menos 5 meses para escrever e imprimir o livro. O que acontece? Ela me ligou, né? Eu estava trabalhando, 10 da noite. Aliás, mandou uma mensagem de 1 hora, gente, ó. 1 hora. A gente tem até medo de ouvir. Aí, fui ouvir, né, a mensagem. Só que foi aprovado, caiu o dinheiro, você tem que escrever o livro logo. Eu falei, vou escrever. Bêbada de cansada, eu vou escrever esse livro. Aí, o que acontece? Quando foi em dezembro, eu comecei a rabiscar o livro, né? E para escrever, né, tínhamos 2 meses, porque o livro não é só escrita, ele é diagramação, é revisão, é ilustração, então tem uma série de coisas. E, né, sentamos na cadeira e falamos, né, vamos escrever esse livro, tá? Então, eu precisei de, né, mudar a minha vida ali naquele momento para escrever, para fazer esse projeto. Foco, né? Eu tive que ter mais foco ainda na minha vida. Então, o ato de escrever, ele é um pouco complexo, porque muita coisa vem antes da escrita, né? Não é você sentar na cadeira e esperar a inspiração vir, como acontecia lá no século XIX com os poetas que, né, passavam a noite inteira escrevendo e vinha a inspiração e eles iam escrevendo. Não é assim. Tá, eles tentam romantizar a escrita, né? Na verdade, se você quer escrever alguma coisa, você vai ter que escrever, tá? Não tem saída. Então, o que eu tive que fazer, né, para manter o foco? Eu fiquei 2 meses sem acessar as redes sociais, né, Instagram e Facebook. Deixei só o WhatsApp, porque a família quer falar comigo, então deixei o WhatsApp. Esqueci televisão, porque são coisas, gente, que tiram o foco. Você entra no Instagram para ficar 10 minutos, você fica 2 horas. Então, para eu não perder esse foco, não perder esse tempo que eu tinha, eu tive que abrir mão disso, tá? Esqueci da vida dos outros,
tá bom, gente? Então, esse negócio de cuidar da minha própria vida, eu pratiquei nesses 2 meses, né? Acordava e dormia pensando no livro. Quando eu resolvia tirar uma folgazinha, eu não sentava em frente à TV, eu procurava algum vídeo no YouTube que falava sobre palhaçaria. Então, eu estava 100% ali envolvida nesse trabalho, tá? Quando eu queria ler alguma coisa, né, que era fora do meu tema, eu lia palhaçaria também, lia qualquer coisa, mas estava relacionado com palhaçaria hospitalar, porque eu queria, né, que isso transcendesse. Quando você transcende algo, você consegue realizar algo com mais prazer e com mais dedicação, tá? Outra coisa, mantenha uma dieta equilibrada. Gente, para escrever uma coisa em 2 meses, você tem que fazer né? Eu até emagreci, porque eu não podia comer muito, que o corpo cansava e a mente também cansa também. Então, isso é uma dica para quem quer escrever ou para quem está estudando para concurso de vestibular, tá bom? Uma alimentação saudável, ela é essencial para você conseguir estudar, para você conseguir escrever alguma coisa, tá bom? Faça pelo menos 1 hora de caminhada por dia. Vou explicar por quê, viu? Quando você caminha, você está meditando, né? Aí você libera um hormônio do prazer. Esse hormônio do prazer é essencial para você dormir bem, para você estar com o corpo bem, né, com o corpo bom, para estar com a mente mais bem preparada e para você conseguir ter foco, para você sentar numa cadeira e falar, vou ficar aqui durante 3 horas e não vou me levantar, e você sentar e ficar durante 3 horas, tá bom? Disciplina também. A disciplina, ela é muito importante. Então, antes de iniciar meu dia, todos os dias, eu sempre tinha uma anotação feita, né? Sobre o que eu poderia fazer naquele dia e que não fosse atrasar a minha escrita. Eu fazia uma lista do que eu tinha que escrever e eu sempre colocava coisas a mais. Porque se eu fosse na metade, eu não iria perder tempo, entendeu? Então, eu sempre colocava mais para não... Porque se você falta alguma coisa, no final de 2 meses, isso pesa para os outros. Quem são os outros? O editor, o revisor e o ilustrador. E nós não queríamos atrasar a vida deles. Bom, então é isso. Quando você quer fazer qualquer coisa, quando você tem um sonho, né, vale a pena abrir mão de algumas coisas para você conseguir realizar esse sonho. E o livro era um sonho tanto meu quanto da Roberta, viu? Lembrando que o livro foi escrito a 4 mãos, tá? Eu escrevia alguma coisa, mandava para ela escrevia alguma coisa, mandava para mim, e, né, e com isso, quando você encontra pessoas na sua vida engajadas, né, que têm o mesmo objetivo que você, isso fica muito mais fácil. Tá bom? Vamos lá. Do que o livro fala? Eu vou falar só um pouco sobre o que o livro fala, tá? Então, o livro fala sobre a importância do palhaço no ambiente hospitalar. Então, por quê? Né? Por que criaram isso aí? Por que tiraram essa ideia de que o palhaço, né? O cara do riso, melhora o ambiente hospitalar? Porque o que acontece? O ambiente hospitalar é um ambiente melancólico, né? Quando você vai lá, você está doente. Eu não vou, né? Não existe uma pessoa que fala, eu vou tirar férias, vou para o hospital. Vou ficar no hospital, vou deitar, vou ver TV lá, né? No hospital, e as pessoas vão trazer comida para mim, vão aplicar remédio em mim, eu estou de férias, vou ficar 30 dias lá. Não, não é assim. Então, quando você vai, é porque não tem jeito mesmo para você. Então, o palhaço, ele modifica o ambiente, ele transforma o ambiente. Então, se é uma figura do riso, né? Ele chega lá, ele faz palhaçadas, ele faz brincadeira, ele ri com você, ele dança, ele pula, ele gesticula, ele faz bolinha de sabão, né?
ele faz piadas infantis com os enfermos. Então, ele modifica. Outra coisa também, o palhaço hospitalar, ele não foca na doença, ele chega lá e foca no que está sadio. Mas por quê? Porque se ele focar na doença, a criança não vai esquecer da doença, nem os pais, tá bom? Então, ele foca em algo que está sadio, ele trata o paciente como uma pessoa sadia, tá bom? E além disso, desse trabalho ser importante para quem está doente, é importante também para os pais, que ficam ali com o coração na mão, apreensivos, sem saber o que fazer com a dor do filho. E, às vezes, assim, existem casos, né, que eu me lembro, assim, do pai se divertir mais que os filhos. A gente chegava lá e os pais queriam tirar foto, queriam brincar com a gente, mexia no cabelo. Então, eu via que era tão bom quanto para os pais, tanto para os pais quanto para o filho, tá bom? E o riso também, gente, o riso, ele dá uma sensação de leveza e provoca um bem-estar que acelera o melhoramento a melhora do enfermo. Vamos lá. Só que, assim, é um trabalho bonito, né? Todo mundo quer ser palhaço, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer aparecer nas redes sociais. Só que não é, assim, nem tudo são flores. Nós enfrentamos algumas dificuldades no exercício, né, da nossa profissão. Então, muitos lidam com a falta de tempo, muitos lidam com a crítica dos familiares. Então, eu já ouvi, né, eu já ouvi, tanto eu quanto os outros palhaços já ouvimos, nossa, mas por que você não vai fazer alguma coisa que dê dinheiro para você? Você deveria ganhar mais dinheiro, né? O que você ganha com isso? Né? A pergunta que eu mais ouvi, o que você ganha com isso? Então, eu ganho uma coisa que poucas vezes eu vou conseguir. A sensação de dever cumprido e mais leveza no coração. Então, isso que nós ganhamos. Mas quem está de fora, assim, quem trabalha só pelo dinheiro, não entende a importância do trabalho voluntário até precisar do trabalho voluntário. Tá bom? Então, além da gente trabalhar muito, vencer a timidez, porque não é fácil, nós temos que lidar com comentários de colegas e de gente da família também, viu? Outra coisa também, falta de recurso. Quando nós iniciamos, era muito difícil. Então, quando tínhamos que, né, por exemplo, ir para Aparecida de Goiânia, nós tínhamos que arcar do nosso bolso. Então, sempre era tudo do nosso bolso. E nem todo palhaço estava preparado para tirar esse recurso do bolso. Uma vez que tem muita gente, né, que tem o dinheiro contadinho para ir do primeiro até o último dia do mês. Outra coisa também, que é um desafio para o palhaço, é quando a criança ela não quer receber o palhaço. Então, a gente tem que estar preparado para receber aquele não, né? Porque muitas crianças estão tão doentes que não têm graça, muitas têm medo de palhaço, e nós temos que respeitar isso. E uma técnica que nós usamos é ficar na porta do hospital, na porta do leito, e perguntar, a gente pode entrar? A gente bate 3 vezes e pergunta, a gente pode entrar? Quando a criança diz que pode, nós entramos. Agora, quando a criança começa a chorar, aí nós afastamos um pouquinho, porque entendemos que o palhaço, né, muitas vezes, na mídia, ele é representado, né, por alguns personagens assim, bem assustadores. Então, muitas crianças têm medo por conta desse mito. Muita gente me perguntou, pessoal, inclusive a Betinha, me perguntou por que eu sou palhaça. Nossa, uma pergunta difícil, né? Eu pensei durante, assim, uns 5 meses para responder essa pergunta.
por que que eu sou palhaça. O que acontece? Quando a gente coloca o nariz de palhaço, quando a gente, né, pode fazer as graças, quando a gente pode dançar, pode falar, né, fazer as piadas, a gente entende que a gente sempre foi palhaço. Vou explicar. Eu sempre fui uma criança, assim, meio fora do normal, assim. Ria demais, fazia piada. Na escola, quando a minha mãe ia nas reuniões, ela sempre voltava com a seguinte frase: me falaram que você é boa, é inteligente, mas ri muito, faz muita piada. Então, eles não querem você assim. Ou seja, eu sempre fui palhaça, só que fui reprimida ao longo da vida. E eu sempre achei que aquilo era errado, que eu não era normal, eu era uma pessoa diferente. E que eu tinha que ser igual às outras pessoas, tinha que ser séria, né? Levar tudo a sério, não rir de nada. Inclusive, quando eu entrei na sala de aula, quando eu me vi professora, eu lecionei durante 10 anos, do 6º até o 3º ano, quando eu me vi professora, eu tentei adotar essa figura de séria, pessoa séria, não sorria, não sorria. Nossa, um riso meu na sala de aula, eu achava que eu ia perder o controle. E aí depois eu fui acostumando, eu fui entendendo que aquilo ali, que o sério não era eu. E depois que eu comecei a me soltar, né? E eu comecei a me soltar depois que eu virei palhaça. Depois que eu comecei a me soltar, eu tive uma recepção melhor dos alunos e também tive um aprendizado melhor dos alunos. Então, por que eu sou palhaça? Eu vou responder. Porque ser palhaça, eu posso ser quem eu sou, sem ninguém me criticando, sem ninguém dizendo que mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo, é feio. Você não vai arrumar um casamento se você falar isso, se você rir disso, né? Então, nós somos, né, mulheres palhaças, somos reprimidas a vida inteira porque somos engraçadas. E vivemos numa sociedade que mulher não pode ser engraçada. Mulher, ou mulher é bonita, boa para casar, ou mulher é engraçada. Os dois ela não pode ser. Entendeu? Então, eu sou palhaço porque eu sou quem eu sou. Então, o que mudou na minha vida? Mudou o que eu já havia dito, mudou a minha relação com os alunos. Como eu me aceitei do jeito que eu sou, né? Quando a gente se aceita, as pessoas nos aceitam. Entendeu? Mudou minha relação com os alunos, mudou minha relação com os meus familiares, porque eu entendi que eu era daquele jeito e eles tinham que me engolir daquele jeito. E eu não estava fazendo mal para ninguém. Beleza? Então, vamos lá. Então, geralmente, a gente escuta umas frases assim, ó. Vou falar um pouco para vocês. Nossa, você era uma aluna exemplar, mas era maluquinha, né? Isso foi uma frase que eu escutei essa semana de uma pessoa que estudou para mim, das séries iniciais até o 8º ano. Nossa, você era uma aluna exemplar, porém você era maluquinha. Ou seja, eu não podia ser exemplar e engraçada ao mesmo tempo. Ou era uma coisa ou era outra, né? Então, só para vocês verem o que é o mundo para a mulher. Graciela, você é inteligente, mas ri muito. Nossa, o que eu faço com a opinião dessa pessoa, né? Você é mulher, não pode ficar sorrindo fazendo piada. Ou você não deve ter nenhum tipo de problema, né? Porque você é muito feliz. Ou seja, quem ri muito, né? Quem ri de piadas não tem problema nenhum. Mulher não pode falar essas coisas, né? Mulher não pode falar isso. Ó, os homens não vão querer casar com você. A sua irmã é melhor e mais inteligente que você, pois ela é séria, então leva a vida mais com seriedade. O que você ganha com esse negócio de vestir de palhaça? Ou por que você não faz algo para ganhar dinheiro? Então, são coisas que o palhaço, né, tanto mulher quanto homem, costuma ouvir aí dos melhores amigos, né, daqueles amigos, entre aspas, né? Então eu tenho um conselho para vocês. Se
Se vocês querem ser algo, querem ser alguma coisa, querem entrar para esse mundo da palhaçaria, vocês têm que deixar um pouco de lado a opinião das pessoas, porque nem tudo que as pessoas opinam, né, é bom para vocês. Às vezes, né, te mandam fazer umas coisas aí que não é bom. Então, tampar os ouvidos e seguir em frente. Então, para mim, gente, para mim, ser palhaça é libertador, tá? É só a frase que resume a palhaçaria para mim. Ser palhaça é libertador. Vou falar um pouquinho sobre a minha história e a história da Roberta também, né? Que é uma das autoras do livro e minha amiga há uns aninhos aí, não vou falar porque eu tenho só 20 anos e não quero que vocês saibam a minha idade, né? Então, vamos lá. Eu vim morar em Goiânia em 2002, e eu vim em busca de melhores condições de vida e uma boa educação. Na minha cidade não tinha universidade ainda, então eu vim para cá porque eu queria estudar. E aí aqui eu né, trabalhei né, era funcionária, e eu trabalhei para a empresa da Roberta, da mãe da Roberta. E foi lá que nós nos conhecemos. Eles tinham uma lanchonete, eu era balconista, e lá né, nós nos identificamos, né? E eu fiz letras pela Universidade Católica, e a Roberta, como eu conheci a Roberta, né? Ela também trabalhava né, na empresa da família. Na época, ela fazia arquitetura na Universidade Federal Estadual de Goiás, lá em Anápolis, lembro direitinho. E ela né, formou arquitetura bem primeiro do que eu, se eu não me engano, ela formou aos 22 anos, e morou em Portugal durante uns 2 anos, né? E veio para Goiânia e decidiu montar. Então, o que acontece? A Roberta era aquele tipo de pessoa que eu nunca imaginava que ela iria falar alto um dia, sorrir alto um dia, dar gargalhadas assim, fortes. Porque a gente mal conseguia ouvir a voz dela. Ela era muito tímida. Era uma menina assim, bem na dela, gostava de ler, lia bastante. Né? Eu lembro que ela lia um livro por semana, hoje ela deve ler uns 3. E era muito né, engajada, muito dedicada aos estudos. E aí eu achei uma pessoa né, boa para ser uma amiga, e a amizade rolou assim, sem nenhum esforço. Eu só persegui ela algumas vezes, só que ela não sabe ainda não. Vai saber que nessa palestra aqui, persegui só umas 10 vezes para ser amiga dela, não me via. Eu tinha 1,50 m, hoje eu tenho 1,60 m, né? Eu persegui algumas vezes e queria pegar a Roberta assim, mas ela sempre fugia de mim. E aí, hoje, né, esse negócio da palhaçaria deu tão certo na vida dela que ela entrou de cabeça, né? Ela falou, eu quero ser palhaça e eu não, ninguém me tira isso da minha cabeça. Hoje ela tem um curso técnico de palhaçaria, feito pelo Basileu. Ela fez mestrado em performances culturais. Ela tem uma página no Instagram com um bocado de seguidores, um bocado de gente que segue ela, além de mim. E ela também é escritora do livro Palhacia, um olhar além do ser. Tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre algumas pessoas, né? Vou fazer um agradecimento a algumas pessoas que fizeram parte desse projeto. O Ítalo Freitas, né? Que eu não sei qual é o papel que ele desempenha nesse projeto, mas ele está aqui, eu vou falar. Me ligava, né? Me pedia as coisas, mandava escrever, mandava fazer isso, aquilo. Eu fazia o que ele queria, né? O projeto gráfico, que ficou assim, lindo, eu gostei demais, foi o Wellington, que hoje é o presidente da Palhacia, da ONG Palhacia. O ilustrador Rafael Silva. O tratamento de imagens é o Henrique Gomes.
E a revisão, que eu achei, assim, excelente, que foi a Vanessa Costa. Não conheço também, viu? Se tiver aí, me fala, tá? E eu quero dizer para vocês, gente, que esse livro, né, ele não existiria se não fosse por todas as coisas que eu contei para vocês aqui. Desde o Jorge, né? Desde as pessoas que desistiram, as pessoas que saíram com raiva da gente, porque, né, cada um vem dar uma opinião diferente, a gente nem sempre acata essas opiniões. Então, escrever um livro não é só você sentar e ter foco. Tem muita coisa que vem por trás, é muito estudo, tá? Então, nada disso seria possível se não fosse aquele comecinho lá atrás que deu super errado e que deixou a gente super desanimado, viu? E então é isso aí. Eu vou dar um tempo para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês fazerem, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu vou responder aqui agora. Se não der, eu vou falar mais um pouquinho. Tem 4 mensagens aqui. Luciana, não, Luciana, eu vi você comendo aí, nem ofereceu para a gente, né? Nossa, isso é feio, viu? Não pode fazer isso. Nossa, é almoço ainda. Eu entendo. Não tive acesso ao livro, ficou muito bom, parabéns. Maria Rosa. Antônio, boa noite. Boa noite, Antônio. Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Eu andei muito rápido, né? Oi. Oi. Duas colunas por um vai ser grátis. Se quiser mais, Pois é. para justificar que Catarina quer ajudar a gente, nós vamos botar uma placa então. Pô, adianta um sócio, não pode ser, cara. Acho que é o Antônio. É. Antônio? É, outra coisa aqui. Travou aqui, desculpa. Mas você não viu o que eu falei, não? Ouvi, escutei tudinho. Isso. Antônio, você tem alguma pergunta, Antônio? Eu gostaria de fazer uma, se puder. Sim. Eu gostaria de conhecer o livro de vocês. Isso. Como é que eu faço para ter acesso ao livro, para saber como funciona, para aprender mais sobre isso? Isso. Foi mal. Gente, esse é o livro Palhacia, um olhar além do ser. Você vai entrar no Instagram da Palhacia, que é esse nome aqui, @palhacia, e vai mandar uma mensagem para o direct, que lá o pessoal vai te atender e vai te orientar como comprar o livro, viu? O arroba está no bate-papo, viu? @palhacia. Tá, vou entrar agora. Obrigada. Isso. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Isso, exatamente. Esse é o Instagram da Palhacia. Podem mandar uma mensagem aí que tem uma pessoa pronta para responder você, viu? Mais alguma pergunta? Bom, posso falar mais um pouco, né? Pessoal, como vocês não têm nenhuma pergunta, eu vou voltar lá para o início, tá bom? Quando nós resolvemos montar uma ONG, né? Nessa época era a época do Jorge. Não tínhamos recurso para comprar as fantasias, jaleco, nariz. Então, precisávamos fazer uma apresentação. O Jorge, né, tinha conhecimento com a pessoa lá da Feira do Cerrado. Então, o que nós fizemos? Nós ensaiamos um número, uma peça, né, bem parecida com os números da outra ONG lá, que eu não vou citar o nome. E nós
no final, nós apresentamos na Feira do Cerrado. E essa feira foi decisiva para algumas pessoas ficarem ou saírem do grupo. Porque, convenhamos, né? Nem todo mundo está disposto a se apresentar assim para, sei lá, 100 pessoas, entre adultos e crianças, porque não é fácil, né? Encarar o público, ainda mais o público infantil, que é um público tão exigente, tem que ter um pouco de coragem. Então, a única pessoa que tinha, né, contato com teatro, se eu não me engano, era a Roberta. Eu não tinha, nunca tinha frequentado. A Regina, muito menos. A Regina é psicóloga, ela trabalha em RH. Então, dá para entender como que ela é séria. O Fernando era bem animado, né, animadinho, só que não sabia nada sobre a arte da palhaçaria. Muriel era professor de dança, mas também ser palhaço era só dentro de casa mesmo, só no banheiro mesmo. E tinha outras também bem tímidas. Por exemplo, a Aline é uma das fundadoras. É a doutora Bá. Doutora Bá era uma das tímidas. Ela parecia uma criancinha. A fantasia dela era da roupa da Chiquinha. Então, tinha aí esse povo, né? Eu era doidinha por natureza, desde criança. Os outros eram, assim, tímidos. Regina, uma pessoa séria, caía, né? Caía, mas é porque ela é grande, né? E enfrentamos isso, fizemos essa apresentação, e foi um dia, assim, que deu muito certo, porque nós entendemos o que era o palhaço para as pessoas. E esse dia nós tiramos, assim, passamos mais ou menos 1 hora tirando foto, e eu vi a importância, né, daquela arte para as pessoas. E decidimos ficar. Até então, né, nós não tínhamos ido ainda a hospitais. Ainda iríamos fazer a nossa primeira visita hospitalar. E fomos, né? Já tínhamos arrumado um hospital que nos recebeu muito bem naquela época. E fomos, e é muito diferente você apresentar para um público infantil, você ensaiar uma peça e apresentar para um público infantil, é diferente de você ir no hospital. Por quê? Lá no espetáculo, nós temos tudo programado, o tempo, né? As falas, os movimentos. No hospital, quando você vai, quem manda é a criança. Então, nós fazemos as palhaçadas de acordo com o movimento da criança, entendeu? Então, nós seguimos o que ela nos propõe. Se ela se animar com as nossas piadas, nossas falas, ótimo, beleza. Mas tem criança que a gente faz um tudo e ela se encanta só com a tal da bolinha de sabão. Então, esse ambiente é um ambiente mais de improviso, é um ambiente surpresa. Você entra, você só entra, você não sabe o que vai acontecer. Se ela te recebe bem, se ela te recebe mal, né? Isso aí você sabe na hora que você está no leito hospitalar. Então, falta 5 minutos para terminar a live e eu queria saber se tem alguma pergunta para eu poder encerrar a palestra. Eu acho que eu vou perguntar de novo, pode? Não, eu já recebi a informação do livro, agradeço. Eu acho bacana demais o trabalho que é feito no hospital. Eu sempre tive vontade, não tá aqui. Eu já fui de forma voluntária em alguns hospitais também para fazer alguns trabalhinhos. Eu tenho uma verdadeira paixão por esse trabalho de vocês e é o primeiro contato que eu estou tendo com o grupo de vocês. E eu queria muito, muito, efetivamente, não aparecer na rede social de jeito nenhum, porque eu sou aquela que sempre estou atrás de qualquer câmera, né? Eu sempre bato todas as fotos. Mas eu quero muito efetivamente conseguir fazer um trabalho assim que for possível, né? Quando a pandemia deixar, quando tiver o treinamento que for necessário, eu queria efetivamente poder ajudar
da forma que vocês precisarem, né? Eu posso ter ideia, posso ter um monte de coisa, mas é o que eu acho que a gente agrega quando a gente conhece as necessidades do grupo e a gente tenta se adequar a essas necessidades, né? Eu acho que a função de vocês é maravilhosa, é um bem imensurável e vai ser assim um enorme prazer se um dia eu tiver a oportunidade de poder fazer um trabalho, que seja uma visita, que seja alguma coisa no backstage lá para conseguir ajudar vocês, tá? Então, assim, eu estou realmente de coração e alma aberta, porque isso daqui, ó, é vida. É vida. Tá bom? É vida. Esse é o sentido da vida. Isso. Luciana, você mora em Goiânia? Moro sim, moro aqui em Goiânia. Ótimo. Então, ótimo. Então, você segue a gente aí nas redes sociais, porque quando tem processo seletivo, o pessoal divulga, tá? Divulga as datas. Então, e aí Eu já, fica... Isso. Eu já marquei aqui, já vou começar a seguir vocês. Com certeza. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Obrigada a você, viu? Beth, Antônio, tudo bem? Gra. Quantos integrantes o grupo de vocês tem? 35. O período de treinamento, como que vocês fazem? Quanto tempo que é? Sim, eu quero. Nossa. Pessoal, Roberta Machado, tá? Uma das autoras do livro também, viu? Galerinha, assim, questões sobre o grupo, né? A gente abre inscrições para novos voluntários, novos participantes, 2 vezes ao ano, normalmente no início do ano e no final do ano. Especialmente esse ano a gente não abriu, porque não está tendo tantas funções assim, né? Porque não está tendo visitas hospitalares. Mas a gente provavelmente vai abrir para o próximo ano, sim, com certeza. O treinamento, ele dura 6 encontros, o treinamento em palhaçaria dura 6 encontros, que é praticamente uma tarde inteira, assim, de 3, 4 horas esses encontros. Ele é um treinamento específico em palhaçaria. Fora ele, para visitar os hospitais aqui em Goiânia, a gente tem mais 2 treinamentos. Um da OVG, que é a nossa parceira aqui. Inclusive, a palestra da OVG, eles vão emitir um certificado pela OVG também. Então, essa palestra, ela já vai valer para você fazer trabalho voluntário em Goiânia, nas instituições que são cadastradas pela OVG. Que é amanhã, né? A palestra da OVG é amanhã. Desculpa, estou por fora aqui do cronograma. E essa palestra serve para vocês já fazerem trabalho voluntário, né? Nas instituições cadastradas pela OVG, que estão no site da OVG. Nós somos uma das instituições cadastradas na OVG. E, além deste curso da OVG, do nosso treinamento, o hospital que a gente visita, ele disponibiliza um treinamento em biossegurança. E aí é um treinamento só para quem quer ir para o hospital. E se você tem essa intenção de ir fazer essa visita, né, visitação ao hospital, aí você passa por esse treinamento e só após passar por esse treinamento é que você tem essa liberação do hospital. Aqui funciona assim para a gente, tá? Então, é um trabalho que a gente leva muito a sério. Claro que se você fizer o treinamento em palhaçaria, mas não fizer o hospital, você pode fazer parte da ONG também e fazer parte de outros eventos, né, de outras atuações. Mas para ir para o hospital precisa especificamente desses 2 cursos da OVG e do próprio hospital, né? A do hospital, tá bom? É assim que funciona. Hoje a gente tem 35 voluntários, mas quando a gente tem eventos assim, por exemplo, às vezes se vocês quiserem participar também, né, por exemplo, festa de Natal, festa das crianças, sempre existem outros cargos voluntariados, além do palhaço, né? Tem as pessoas que vão trabalhar para distribuir a alimentação, as próprias cozinheiras que vão fazer, né, a comida, a pessoa que vai recepcionar as crianças e tudo mais. Então, é isso aí. Tá ok? Espero ter respondido. Invadi. Seja bem-vinda, Roberta.
Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né? Lília, a intérprete, Lívia, Beth, Antônio, Sofia, Alisson, Luciana. Você tem alguma pergunta para fazer, Antônio? É o seguinte, quando eu me inscrevi, eu coloquei lá que eu queria, por conta da pandemia, eu sou palhaço faz algum tempo, né, de hospital, essa coisa, sou voluntário, tá? E eu queria integração, atualização e conhecimento. Consegui tudo de novo. Eu assisti de manhã a palestra a oficina da Roberta, né? Sim. Eu acho que, falando o que a Luciana falou ali, dando ênfase, o voluntariado hoje está cada vez mais necessário. Já era necessário antes, a pandemia aumentou essa necessidade e hoje, eu não sou de Goiânia, eu moro no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro, que normalmente é um calor, como todo mundo conhece, hoje está fazendo uma friaca aqui de 8 graus. Você imagina o pessoal de rua, como é que faz? E o trabalho voluntário, nesse caso, é importantíssimo, porque o governo não dá conta, não. Viu? Saúde mental das pessoas está completamente abalada, por isso que é importante isso. Eu agradeço muito também. E vou buscar o livro também depois. Antônio, é muito importante o que você falou agora, né? Se a saúde mental das pessoas antes da pandemia já estava um pouco abalada, agora ela, né? 90% das pessoas estão assim desesperadas. Então, você faz trabalho voluntário, continua fazendo, tá? Procure incentivar alguém da sua família ou colega de trabalho, porque isso é muito importante. Você falou uma coisa certa, o governo não, ele dá conta, só que ele não quer, né? Então, por que nós não podemos, né, fazer? Nós também somos cidadãos brasileiros e também temos que fazer a nossa parte. Então, se cada um fizer alguma coisa, acho que o Brasil, né, vai sair um pouquinho dessa zona de desespero, tá bom? Eu espero que eu tenha isso. Isso, apenas uma pessoa. Acho que ele quer falar. Isso. Ah. Deu? Pode falar, Antônio. Não, eu faço parte de uma trupe, no Rio de Janeiro, uma trupe de Mogi das Cruzes, em São Paulo, trupe do Riso, que o nosso trabalho voluntário hoje está começando a se desenvolver também virtualmente. Nós estamos começando a fazer apresentações, não só no hospital, não, né? Mas aí a parte para crianças, essa coisa toda, virtual. E vamos ver o que vai dar, né? Não tem o que não dá para fazer presencialmente, vamos usar a ferramenta que a gente tem, né? Exatamente. Se você puder, pega o link se tiver alguma página do Instagram, pega o link da página do Instagram e manda por meio de uma mensagem lá no Instagram nosso, viu? Para a gente seguir você também, tá bom? Então, tá bom. pessoal, Tô seguindo vocês já. Você pode repetir, Antônio? Estou seguindo vocês já no Instagram. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, espero que eu, né, tenha esclarecido alguma coisa sobre palhaçaria hospitalar. E se vocês quiserem adquirir o livro, né, manda uma mensagem lá no inbox do Instagram da Palhacia, que tem uma pessoa para responder vocês, tá? Eu quero agradecer a todo mundo né, que participou desse projeto, Roberta, Ítalo, né, a Anne. Então, é um projeto muito bonito e parabéns para vocês, todo mundo que está por trás disso aí, tá? E obrigada pelo convite também, viu? Obrigada, pessoal, por ter participado.